Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os livros mais antigos da minha estante que eu ainda não li. Antes de tudo, quero começar agradecendo vocês por terem me acompanhado por essa semana de vídeo todo dia. Lá no blog rolou também resenha todo dia e junto da resenha que eu postei hoje, que foi de Muito Além do Inverno, da Isabel Allende, eu liberei também uma promoção sorteando então um exemplar do livro. Se você quiser participar, deixo aqui nos cards pra vocês. É só clicar e ir lá então preencher o formulário. Vocês sabem, né, que a gente, assim, que tem mania de comprar livro, que gosta muito de ler, a gente tem aquele hábito de comprar mais livro do que a gente tem capacidade de ler. Nessa brincadeira, ao longo dos anos, eu já fui aqui adquirindo e colecionando um monte de livro que até agora tá parado na minha estante, que eu ainda não consegui fazer a leitura. É claro, não são todos os livros que eu fui comprando nos últimos anos e que eu não li, mas principalmente, né, por eu receber muito livro de parceria e tudo mais, às vezes eu não consigo dar conta das leituras que eu compro e os livros ficam ali esperando até que eu consiga parar e retirar pra fazer a leitura. Eu selecionei aqui alguns dos livros que estão parados desde 2012 e 2013. Como eu falei, muitos dos livros que eu adquiri nessa época eu já consegui fazer a leitura, outros livros eu acabei desistindo de ler e me desfiz deles, mesmo sem ter lido, mas esses que permanecem aqui são leituras que, embora eu ainda não tenha conseguido ler, eu realmente quero ler. Adquirido em 2012, na realidade foi um presente que eu ganhei de aniversário de uma amiga muito querida, a Van. Eu ganhei então o livro Vira-Vira da Nora Roberts, Pecados Sagrados e Doce Vingança. O Pecados Sagrados, pelo que eu vi, é o primeiro livro de uma série de detetives da Nora Roberts. Já o Doce Vingança é um livro independente. De qualquer maneira, as duas histórias retratam então aqui romances policiais, então a gente sai daquele estilo da Nora Roberts somente, né, de romance, e vai trazer toda uma trama policial pela qual ela também é bem famosa, né? Ela tem uma série enorme de livros nesse gênero. Enfim, na época minha amiga me deu o livro porque eu não tinha lido nada da Nora Roberts e desde então eu já li outros livros dela. Comecei a ler a série Quarteto de Noivas, que eu adorei, e esse aqui eu ainda não consegui ler, não porque eu não queira, mas porque não deu. Pertencentes a uma série que eu tô lendo de pouquinho em pouquinho, fazendo meu filme 3 e 4, também estão na minha estante desde 2012 e até agora eu não li, mas de 2018 não passa, oremos, porque eu pretendo encaixar os dois no desafio Fuxicando sobre Chiquilites desse ano. Essa série é uma série super delicinha. No primeiro livro, então, a gente vai acompanhar a história da Fanny, que é uma adolescente de 16 anos, se eu não me engano, que durante ali o ano escolar dela surge a oportunidade dela fazer um intercâmbio. Então ela vai começar a correr atrás para tentar fazer esse intercâmbio dar certo. Nesse meio tempo a gente vai vendo então o desenvolvimento das amizades dela, alguns relacionamentos ali, e vai acompanhando aquela vida típica, né, de adolescente, classe média na escola. E é uma premissa super simples, mas a Paula Pimenta proporciona uma leitura tão gostosa pra gente que é impossível a gente não se apegar às personagens, não se envolver assim de cabeça na leitura e fazer aquela leitura super delicinha. Os próximos 3 livros que eu vou mostrar, eu não sei se eles foram adquiridos em 2012 ou 2013, mas estão aí nesse meio tempo. E são aqueles livros que basicamente todo ano eu coloco na minha meta de leitura e até agora eu não li. Um deles é o Cante Pra Eu Dormir, que a gente vai ter a história então de uma menina que é tipo o patinho feio ali da turma dela, ela sofre muito bullying com isso, ela sofre muito com essa condição e ela tem uma voz muito bonita, ela trabalha ali com música e quando ela surge uma oportunidade, né, dela ser uma musicista de destaque, ela vai passar por uma grande transformação, ela vai se transformar fisicamente, inclusive, vai se tornar uma bela pessoa, vai conhecer o primeiro amor e a gente vai ter uma história aí que vai envolver, até onde eu entendi, um triângulo amoroso. Enfim, é um livro que na época que saiu todo mundo falou super bem e eu ainda não consegui ler. Outro que eu quero morrer por até agora não ter lido é o Morte Súbita, da J.K. Rowling, que foi o primeiro romance adulto que ela lançou, o primeiro livro que inclusive ela lançou depois de Harry Potter, e até hoje eu não li. Ela vai retratar a vida ali de um pequeno vilarejo, vai mostrando a vida de cada uma das pessoas, como elas escondem segredos, entrelaçando essas vidas. O livro recebeu críticas positivas por parte dos leitores, bem negativas por parte de outros. Muita gente falou que a leitura é meio monótona e tal, e eu quero conferir por mim mesma, só não sei quando eu vou fazer isso. A próxima leitura eu vou falar bem rapidinho, porque eu mostrei esse livro em outro vídeo que eu postei essa semana, faz parte então de um dos livros que eu pretendo ler em 2018, que é o Viva Pra Contar,
quarto livro da série Didi Warren, da Lisa Gardner. É um thriller policial de uma série que eu gosto bastante. Se você quer saber mais detalhes, não deixe de assistir ao outro vídeo que eu postei, tá aqui nos cards. Entrando para os livros adquiridos em 2013, tem outros livros além desses que eu vou mostrar, mas enfim, de uma série que o primeiro livro eu amei, que foi A Sombra do Vento, do Zafon. Eu tenho aqui então O Prisioneiro do Céu e O Jogo do Anjo. O Prisioneiro do Céu é o segundo volume da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Zafon. O Jogo do Anjo é o terceiro. O quarto volume foi lançado agora em 2017. No primeiro livro, que é A Sombra do Vento, a gente vai ter a história de um garoto que foi apresentado pelo pai dele a um livro que chama A Sombra do Vento, e ele se encanta por aquele livro, principalmente pelo que ele significa, né, na fase da vida dele em que foi adquirido, e ele parte em busca, então, de mais informações, outros livros do autor que escreveu aquela obra, e ele descobre que tem alguém destruindo todos os livros daquele autor, e que basicamente o livro que ele tem em mãos pode ser o último exemplar da obra daquele autor. E é uma história que vai mesclar diversos gêneros, ele vai ter suspense, vai ter alguns momentos de horror, vai ter romance, e acima de tudo, o Zafon tem uma sensibilidade incrível na escrita dele, os detalhes com que ele dá, é uma escrita assim poética, que é envolvente, enfim, é um livro sensacional e eu preciso continuar fazendo a leitura da série. Do mestre do horror Stephen King, eu tenho O Iluminado, também desde 2013, um dos livros mais famosos dele, que originou um dos filmes de terror mais famosos de todos os tempos. É um dos livros do gênero que eu mais tenho vontade de ler, mas eu só também não sei quando eu vou conseguir fazer isso. De uma série de romance de época que eu gosto muito, que eu já fiz vídeo aqui no canal só sobre essa série, eu tenho Philippa, então, da Beatrice Small, que é o terceiro livro da série, a herdeira de Friar's Gate. Os dois primeiros livros dessa série vão contar a história da Rosamund, e os dois últimos vão trazer as histórias das filhas dela. O terceiro, então, traz a história da Philippa, e o último livro, que é A Última Herdeira, vai trazer a história da outra filha dela. Embora eu já tenha lido os dois primeiros livros e o último, eu ainda não tinha lido esse daqui. O legal dessa série é que ela é uma série de época, mas ela vai se passar ali no século XVI, em meio à corte dos Tudor, então é um período diferente da Inglaterra, dessas séries mais atuais que a gente lê, que sempre se passam ali no século XIX e tudo mais. E mais uma série que eu adoro e que eu também tô lendo super picada. Tem então Laços do Espírito e O Último Sacrifício, da Richelle Mead, quinto e sexto volumes da série Academia de Vampiros. Na época que eu li os três primeiros livros assim de uma vez, devorei, amei. Levei uns 2, 3 anos até ler o quarto livro, e desde que eu li o quarto, que foi no começo de 2016, ainda não consegui dar continuidade pra série. Mesmo não gostando muito de fantasia, essa série eu acho bem legal, pelo envolvimento que ela tem, pelo universo que ela traz. Ela é baseada numa mitologia, eu não sei se russa, polonesa, dos vampiros, então a gente tem 3 categorias diferentes, digamos assim. Os vampiros puros e aqueles bonzinhos, digamos assim, são os Moroi. E eles são protegidos pelos Dampiros, que são uma mistura de vampiros com humanos, e a função deles, então, é ser guardiões, então, dos Moroi. E eles precisam proteger os Moroi dos Strigoi, que são aqueles vampiros que não são legais, são perigosos e se alimentam do sangue dos Moroi pra viver. E o legal, então, dessa série é por ela ter esse universo mais diferente, ser uma leitura bastante ágil e envolvente, uma com personagens de personalidade muito forte, tem aquela visão irônica, sarcástica, e também é uma série que tem um romance muito intenso. E por último, também de uma série, nesse caso uma série policial, que eu amei o primeiro livro, eu li acho que no final de 2015. Também é uma série super renomada no meio, que é a trilogia Millennium. Na verdade não é mais trilogia, porque saiu o quarto livro agora, e não foi escrito pelo Stieg Larsson. O Stieg Larsson faleceu, tem outro autor agora dando continuidade aos livros dele. Não sei se eu vou continuar lendo os livros que estão sendo publicados, mas pelo menos até o terceiro eu pretendo ler. O primeiro livro, então, que é O Homem que Não Amava as Mulheres, ele me proporcionou uma leitura, assim, super envolvente, bem frenética, daqueles que te prende pra você conseguir desvendar o caso. O caso foi muito bem elaborado, ele é super complexo. Ele vai trazer 2 personagens principais, então, um editor-chefe de uma revista, um jornalista que é convocado, então, pra tentar fazer a investigação do caso do primeiro livro, e que acaba conhecendo a Lisbeth, que é uma hacker e que é quem vai ajudá-lo nessa investigação. No primeiro livro é bem legal a gente ver um enfoque, né, que ele dá à violência contra as mulheres. Enfim, eu espero realmente conseguir ler esses 2 aqui o quanto antes, porque, como eu falei, eu gostei demais do primeiro livro. Esses são apenas alguns dos livros que estão parados por aqui. Como eu falei, são livros que eu adquiri lá entre 2012 e 2013. Além deles, eu tenho
uma cacetada de outros livros de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Eu vou tentar dar uma freadinha nas compras, porque, né, gente, eu preciso criar vergonha na cara e parar de comprar as coisas assim, né, por impulso. E vocês, contem pra mim que livros vocês têm parados na estante de vocês, quais desses livros que eu mostrei aqui vocês já leram, têm curiosidade de ler, dos livros que vocês têm parados aí, quais vocês querem muito ler. Vamos trocar experiência, vamos trocar figurinha, vamos fazer aquela corrente de oração, abrir aquele grupo, né, de compradores compulsivos de livros anônimos pra ver se a gente se ajuda e sai dessa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu curtir, que isso ajuda muito na divulgação. Convida seus amigos pra conhecerem aqui o canal, e se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijo a todos e obrigada mais uma vez por essa semana de vídeo todo dia.